Olá, me chamo Elaine, sou graduanda do curso de Gestão Empresarial EAD FATEC Polo Jaú. Gostaria de apresentar para vocês o meu trabalho de graduação, que se trata do estudo de caso de implementação de biodegradação para embalagens plásticas recicladas de consumo industrial, business to business. Bom, alguns dos assuntos abordados aqui no tema são, basicamente, o que é o plástico em si, que é um plástico chamado de polietileno de baixa densidade. É um plástico muito utilizado para filmes e sacos plásticos. Falar da importância desse tipo de embalagem para o mercado business to business. É um material que geralmente não chega na mão do cliente final, porém ele tem uma grande importância na cadeia. Lógico, a gente não pode esquecer dos impactos que infelizmente o descarte incorreto desse tipo de embalagem causa no meio ambiente. Saber os processos utilizados na reciclagem, que é um dos métodos utilizados para redução do impacto ambiental, e levantar dentro desse estudo o principal assunto realmente é a implementação da nova tecnologia de biodegradação, saber se é viável, se é interessante a colocação desse novo sistema dentro de um processo que já utiliza a reciclagem como método de redução de impacto realmente. Qual é a relevância do tema? Todos sabem que hoje em dia os clientes com o maior grau de informação estão mais atentos a essa questão de preservação ambiental, eles cobram isso das empresas. As empresas estão mais antenadas com isso, buscando soluções viáveis para a redução do impacto ambiental, a redução do consumo desses insumos. E é nesse sentido que vai o trabalho. A preservação ambiental, então, é um assunto hoje em dia muito recorrente dentro das empresas. A busca por essas soluções é um fator muito relevante dentro das empresas. Sem falar na abertura de um novo nicho de mercado. Afinal, como o cliente cobra das empresas, as empresas também cobram dos profissionais que fornecem as embalagens para eles. Então isso se torna uma cadeia. Então a busca das certificações hoje em dia ambientais é muito grande. Para isso, uma série de medidas tem que ser tomadas, dentre elas a redução do impacto ambiental. Então, gostaria de falar um pouco a respeito das características da nossa embalagem, que é o polietileno de baixa densidade. Ele é um plástico maleável, flexível, muito utilizado em embalagens industriais. Então, temos aqui alguns tipos de plástico, são filmes, são sacos plásticos. Esses materiais que eu estou apresentando para vocês já são materiais provenientes de reciclagem. Lógico que aqui são só algumas amostras, né? Então, é um plástico maleável que é utilizado na grande maioria para compactação para unitização de embalagens. Então, onde os clientes precisam fazer o transporte da matéria-prima para o cliente, ele utiliza essa embalagem para fazer a unitização, para chegar tudo de uma vez lá, a embalagem intacta, proteger de umidade, proteger de sujeira, coisas desse sentido. Então essa já é a utilização.
O processo de reciclagem, que a gente vai pontuar aqui, vai inclusive mostrar uma parte a sequência dos processos utilizados para fazer essa reciclagem. E por último, a gente vai abordar aí o tema então da biodegradação dentro desse material, apontar os pontos positivos, negativos desse processo e verificar, né, quais são as vantagens e desvantagens oferecidas aí desse processo para a nossa empresa, que vem aí já fazendo o processo de reciclagem já há mais de 10 anos no mercado. Então, o polietileno de baixa densidade, ele é um plástico proveniente do petróleo. Então, o plástico virgem, ele usa uma grande quantidade de matéria-prima do combustível, do petróleo, para ser feito. Então, daí o interesse da busca da reciclagem, da busca de reduzir realmente o impacto de ter que estar subtraindo esse material da matéria-prima realmente aí, que a gente sabe que é uma matéria-prima escassa. Todo mundo conhece muito embalagens, e quando se pensa em embalagens desse tipo, se lembra muito em sacolinhas plásticas, a embalagem que chega no consumidor final. Porém, pouco se dá a importância para a embalagem que não chega no cliente final. Tem muita embalagem que não chega. Por quê? Porque é a embalagem que sai do fornecedor de matéria-prima até a indústria. Essa embalagem ela é descartada ali naquele momento que aquela matéria-prima vai ser usada. A embalagem de transporte que sai do material produzido, que vai para outro negócio ainda que não é o cliente final. Então também é a embalagem que é jogada fora, que é descartada antes do cliente final. Então, muito se fala hoje em dia da recuperação, da reciclagem em cima do cliente final. Porém, tem uma cadeia toda atrás que se utiliza muito embalagem e acaba não chegando no cliente. E é muito importante que essa embalagem toda seja também recuperada e não a que chega só no cliente final. São as embalagens então que a gente quase não vê na hora de comprar numa loja, no supermercado. A gente não vê a embalagem que é utilizada para fazer a unitização de um refrigerante, para fazer a unitização de um pallet. A gente acaba não vendo isso no dia a dia. Porém, toda essa embalagem muitas vezes é descartada incorretamente. Vai para lixões, vai para a natureza e acaba poluindo, causando muito mal. Porém, a gente não pode descartar a importância dessas embalagens. Afinal, como que seria a nossa vida sem a embalagem? Como é que a gente ia carregar as coisas a granel? Não ia dar, certo? Então ela é muito importante para o transporte, para o armazenamento e tudo mais. Porém, melhor do que não utilizar é dar o destino correto após a utilização. Então, é a reciclagem, sem dúvida. A gente vê aqui alguns impactos da embalagem descartada incorretamente. Lixões sobrecarregados, enchentes que são provocadas por lixo jogado, entupindo bueiros, os animais sofrendo com as embalagens mal descartadas, a natureza. Então a gente precisa realmente correr atrás da preservação ambiental. Os clientes estão realmente cada vez mais cobrando isso das empresas. Esse é um mercado crescente, sem volta, com certeza. Isso aí é inevitável e é muito bom, na verdade. Então, como que a gente pode fazer para reduzir os impactos? A gente tem 3 maneiras. Você pode reutilizar, reciclar ou facilitar a degradação. Aqui a gente está tratando
de uma empresa que pratica a reciclagem. Então ela já faz o processo de reciclagem. Então, para se fazer o processo de reciclagem dessa embalagem, como que ele é feito? É feito a compra desse material, ele vem de catadores, os catadores recolhem esse material. É feita uma separação, porque são diversos tipos de materiais, a gente usa um tipo de material específico, que é o polietileno de baixa densidade. Não é qualquer tipo de plástico, porque interfere nas características. Então é um tipo específico, que é um termoplástico, né, que serve então para fazer esses tipos de embalagens. Então ele chega para a empresa, ele é feito um processo de separação. Da separação ele é enviado para lavagem, então ele é lavado, ele é moído e ele passa por um processo de secagem. Após isso, ele vai para um processo de um novo aquecimento, transformando em fios. Talvez a imagem fique um pouco distante, mas ele se torna como se fosse um macarrão, um fio de macarrão, que posteriormente é cortado. E ele dá origem a esse material, que é o granulado. Isso aqui é o grão, matéria-prima, para um novo filme. Isso aqui ele continua com as características de quando ele era virgem, claro que um pouco mais escurecido, porém ele dá a mesma serventia para o material, se transformando em novas embalagens. Aquele granulado vem para a máquina, ele é transformado novamente em filme, que se tornam as embalagens que serão reutilizadas. Isso aqui volta para o processo de utilização das empresas. Isso aqui faz, além da redução do consumo da matéria-prima original, que é o petróleo, ele faz com que a empresa reduza custo. Então ele já ajuda na preservação ambiental e ainda traz uma lucratividade interessante para a empresa. Lógico que quanto maior é o grau de preservação, melhor para todo mundo. Então, hoje busca-se cada vez mais tecnologias diferentes para a gente conseguir aí minimizar esses impactos. Então, nessa vertente, qual que é o novo projeto? É colocar o processo de biodegradação também na embalagem reciclada. O processo já é até conhecido hoje, muito a gente pensa em embalagem biodegradável, a gente já pensa na sacolinha plástica. Isso é muito comum hoje já ver em todos os mercados. Porém, como a gente já vinha falando, não é só nesse tipo de embalagem que é interessante esse processo de biodegradação. Afinal, não é só o plástico da sacolinha que vai para a natureza, que vai para os lixões. O plástico que é utilizado também dentro desse processo aí de transferência de mercadoria entre empresas, ele acaba também muitas vezes indo para um descarte irregular. Apesar de, dentro da negociação de empresa com empresa, isso já é uma cultura de se revender o plástico, porque também é uma forma de redução de custo, mas ainda existe sim o descarte irregular, infelizmente. Então, nessa busca, há sim então interesse de transformar o plástico reciclado em biodegradável também. O que é necessário para isso? O uso a transformação desse plástico, ele depende de um insumo, um aditivo que transforma o plástico comum no plástico biodegradável. Então, algumas adaptações na máquina serão necessárias. A instalação de um dosador,
pois o aditivo ele é um granulado, então vai precisar ser dosado, ele precisa ter uma porcentagem indicada pelo fornecedor, não pode sair dessa margem, é uma porcentagem certa para que o plástico não se degrade antes do tempo e que ele tenha a degradação correta. Vai precisar de um treinamento de funcionários, não é um treinamento tão caro e nem tão complicado, é mais uma questão de adaptação realmente do novo processo, que é fazer essa dosagem corretamente. A compra em si do aditivo, que é um custo representativo, não é um custo tão barato. Ele para matéria-prima virgem, ele representa aí entre 15% e 30% do valor da matéria-prima virgem. Então isso para matéria-prima reciclada tem um aumento grande aí de custo. A matéria-prima reciclada ela custa cerca de 60% da matéria-prima virgem, então esse custo aumenta bastante. Adaptação da armazenagem, o local de armazenamento tem que ser adaptado, já que o que facilita a degradação do material é a luz e a umidade. Então o armazenamento tem que ser feito em um local apropriado, dentro das condições adequadas, para que esse material não se perca dentro do armazenamento. E fazer a instrução dos clientes, instruir os clientes da forma de armazenamento dentro do armazém dele, né? As condições que ele tem que guardar o material lá, para que ele também não perca o material antes dele ser utilizado. Então aqui vocês veem a peça que vai ser adaptada na máquina, vai ser a peça necessária, esse é o dosador volumétrico. Essa aqui é a matéria-prima, então, que é o aditivo que transforma o material, o plástico normal, no plástico biodegradável. Bom, durante o estudo, então, a gente fez alguns levantamentos dos pontos positivos e negativos da implantação, para verificar realmente a viabilidade de se colocar o novo método na empresa. Então a gente viu aí que o principal ponto, é claro, é a redução do impacto ambiental, como a gente vai conseguir atingir o cliente lá na frente, a imagem que a empresa vai conseguir passar com isso. Afinal, todo mundo hoje em dia sabe da grande necessidade disso. A gente consegue com isso pleitear um selo verde para tentar uma certificação, que também hoje em dia é muito importante, já que a grande maioria das empresas hoje estão buscando se qualificar nesse ponto e buscar ISO e certificações que passem essa transparência para os clientes. Então a empresa também vai conseguir pleitear mais fácil esse tipo de certificado, né, o 14001. Fica mais viável e consegue passar também essa confiança para os clientes e atender esse novo nicho de mercado aí desses clientes mais conscientes, que estão cobrando mais aí essa questão ambiental das empresas. O que a gente encontrou de ponto negativo? O aumento do custo produtivo. Como a gente disse, a matéria-prima é cara, assim, porcentagem dela é representativa dentro da produção do plástico reciclado. As adaptações do armazém, da parte de armazenagem,
vai trazer um custo para a empresa viável, a gente acredita, porém é representativo também. E o ponto mais relevante é a incerteza da recuperação, de uma nova recuperação desse material, porque ainda que o fornecedor desse insumo, desse aditivo, afirme que ele não vá mudar as características do material, como a degradação do material acontece através da luz e da umidade, é difícil de garantir como é que esse material vai ser armazenado após a utilização, para ele retornar para a empresa e fazer essa nova reciclagem. Então esse é o ponto que ainda é uma incerteza, se realmente esse material não vai perder as características dele durante esse processo. Então a conclusão que se chegou no trabalho é que é viável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de treinamento de funcionários, já que o treinamento não é tão difícil. As mudanças também na parte de armazenagem são viáveis, não são tão difíceis de ser feitas. Ela vai precisar de uma conscientização dos nossos clientes da forma de armazenagem e que vai haver elevação do custo desse material para o cliente. Também é um estudo a ser feito da viabilidade desse cliente arcar com esse novo custo. Afinal, ele vai ter que repassar para o cliente final, então é toda uma cadeia aí que precisa ser bem estudada antes da implementação do novo sistema. É isso, gostaria de agradecer a todo mundo.